num momento planejado, em que a gente estava começando a expandir a capacidade de comunicar e de mudar a natureza. E no momento em que a gente estava começando a rever os critérios da antiga forma de nos relacionarmos com Deus, começa a vir uma série de informações no mundo espiritual sobre o que a minha escolha causa nas minhas vidas futuras. Essa é a terceira revelação. Então não foi um ente superior que encarnou entre nós, mas sim uma enorme comunidade de espíritos superiores que se organiza para se colocar ao nosso lado, para deixar esse conceito um pouco mais claro. Foi tão planejado que eles previram que durante um certo tempo o país mais desenvolvido da época teria condições de espalhar essas informações pelo mundo, mas não teria muito tempo. Durante mais ou menos uns 30, 40 anos, a França conseguiu ficar sem guerrear com ninguém. Porque nós somos uma espécie guerreira. Então, durante os anos em que a França não guerreou com ninguém, foi possível organizar a doutrina espírita. O trabalho de Allan Kardec, trabalho que de 1855, época das primeiras experiências e observações de Kardec junto a magnetizadores e médiuns e efeitos físicos, até o seu desencarne em 1869, foi possível organizar uma série de informações utilíssimas para o nosso desenvolvimento. Kardec escreve o último livro em 68, desencarna em 69 e a França entra em guerra em 70. E foi por isso que a gente, aqui no Brasil, nós recebemos uma dádiva, né? Porque foi avaliado que o nosso país estava em condições de dar continuidade a esse processo. Pela nossa característica social, pela nossa característica política, pela nossa posição estratégica em relação às outras nações, pelos nossos potenciais futuros, tudo isso foi levado em conta na continuidade do espiritismo em terras brasileiras. Nós tivemos muita dificuldade aqui também. Ficou claro que os três aspectos desenvolvidos por Allan Kardec, ciência, filosofia e religião, eles são intrinsecamente constituintes da doutrina espírita e, ao mesmo tempo, necessários para formar a doutrina espírita, necessária para mudar a humanidade para melhor. O aspecto mais necessário desses três tornou-se o religioso, porque nossos desafios são muito mais de moral do que de informação. A nossa parte racional é bem desenvolvida. A nossa parte emocional tem dificuldades principalmente na área do relacionamento. E é por isso que o aspecto religioso do espiritismo tornou-se tão necessário. E é por isso que aqui, nesta fase de desenvolvimento do espiritismo, grandes almas planejaram seu renascimento para dar testemunhos de relacionamento para o bem. E as pessoas que organizaram o espiritismo no Brasil são todas pessoas que se constituíram referência nesse campo. Falamos de Bezerra de Menezes, falamos de Eurípides Barçanufo, falamos de Caio Pachuto, Bernardo Santos, Francisco Bastos, de Paquira, Petitinho, e o mais conhecido, Chico Xavier, porque pessoas que utilizaram os conceitos da doutrina espírita para demonstrar que as nossas relações precisam ser desenvolvidas na forma do amor. Porém, durante muito tempo, nós, de certo modo, fomos carregados no colo por pessoas referências como eles. Mas chegava um momento em que nós precisávamos caminhar
com nossas forças e fraquezas, enfrentando nossas dificuldades e ajudando-nos mutuamente a vencer os desafios, que a gente não pode ficar dependendo de um iluminado que vem, nasce e faz tudo o trabalho. Então, havia necessidade da gente organizar a capacidade de avanço coordenado, coletivo, da doutrina espírita. E para que a gente pudesse vencer os desafios, especificamente no campo do comportamento moral, a gente precisava de alguns recursos. Esses recursos vieram na forma de um plano da espiritualidade, vou corrigir, de um entre muitos planos da espiritualidade para melhorar a humanidade. Se a gente pensar o que a espiritualidade deve estar agora planejando para acontecer daqui a 10, 15, 20, 30 anos, a gente não teria capacidade de acompanhar. Mas é só ver as recentes transformações da sociedade, a gente imagina o que a espiritualidade superior estava planejando há 20, 30, 40 anos atrás. Qualquer iniciativa coletiva que a humanidade demonstre um melhor avanço na sua espiritualização, certamente nasceu de planos da espiritualidade superior e de formas organizadas a gente começar a atender essa proposta da gente se melhorar. Então, quando a gente fala de iniciativas para o bem, a gente fala, por exemplo, antecedendo o Centro de Valorização da Vida, havia um trabalho pioneiro de prevenção do suicídio, organizado pela Igreja Protestante da Inglaterra, nos anos 50, chamado de Samaritans, os Samaritanos. A gente sabe, por exemplo, que hoje tem uma organização, aliás, tem dezenas de organizações sem fins lucrativos que trabalham pelo progresso da sociedade e não necessariamente vinculadas à questão do lucro e das corporações. Então, o que é um Médicos Sem Fronteiras, por exemplo? O que é um Greenpeace ou WWF ou, enfim, organizações que nasceram com a proposta de ajudar a humanidade a se desenvolver. Certamente, cada uma dessas iniciativas é um projetinho que começou lá no plano espiritual. Eles acreditando que a gente teria condições de dar uma melhorada. Nós acreditamos que um desses projetos começou um pouco antes, quando viram que a humanidade estava num processo de caminhar para um grande confronto, que foi a Segunda Guerra Mundial. Isso ficou claro com a crise econômica de 29. São Paulo demonstrava isso claramente. Aqui é uma confluência de pessoas que fugiram do mundo inteiro e por isso aqui tornou-se uma metrópole gigantesca de 11 milhões de habitantes, onde os nossos sobrenomes dá para dar volta na Terra. Vocês olham para a minha cara, tem uma lembrança de um dos muitos povos que veio para cá e que, como muitos dos nossos avós e bisavós tiveram dificuldades no planeta inteiro, e aqui é um exemplo. A crise de 29, o que era? Não tinha recurso para trabalhar. E a cidade virou um vale de lágrimas. 30, 35, começaram a procurar aqui as comunidades religiosas. Os católicos, os protestantes estavam um pouco mais organizados. Nós espíritas, em 1930, aqui em São Paulo, a gente não sabia fazer uma coisa direito aqui, porque era uma coisa muito restrita. Ou as pessoas sabiam fazer uma sessão de materialização e as pessoas ficavam admiradas, existe mundo espiritual. Mas e depois? Ou então palestras, ou então leituras, enfim. Não havia uma forma da gente se desenvolver superando a dor e o sofrimento. Quando chega a Segunda Guerra, que é uma consequência disso, vai encontrar a Federação Espírita do Estado de São Paulo em processo de recente reorganização. O que era? Era a junção das 4 maiores casas espíritas que funcionavam na capital para formar um método de atender essas milhares de pessoas que batiam na porta das casas espíritas.
E a gente começou a fazer um aprendizado coletivo. Havia um grande organizador, Garagmon. Garagmon, com a sua vida profissional, foi interrompida, né? Ele era militar, foi interrompido por um acidente e tal, já tinha dado muitas contribuições à nação. Passou a usar essas capacidades de comandar exércitos para organizar pessoas, voluntários, organizar voluntários. E da observação do mundo espiritual, nasceu a assistência espiritual padronizada, nasceram os conceitos do passe magnético, nasceu a observação de que vibrações são métodos de pessoas ajudarem pessoas pelos seus recursos do coração e da mente. E com isso, na época da Segunda Guerra, o Armon convocou as pessoas para trabalharem juntas, porque tinha um espaço disponível no salão da Federação, quintas-feiras às 7h30 da noite. E aí ele falou, todo mundo que trabalha aqui no centro da cidade, depois do seu trabalho, passa aqui e nós vamos fazer junto vibração pela Europa, porque eles estão precisando. A guerra está muito terrível. E esse trabalho de vibrações chamou a atenção do mundo espiritual, chamou a atenção das fraternidades, em especial da fraternidade do trevo. Eles começaram a ver uns espíritos com túnicas, com um trevo aqui no peito. E o dirigente dessa fraternidade, tem o nome da nossa casa, Casinho, começa a inspirar o grupo das vibrações para que possam encontrar um caminho um pouco mais permanente, porque a guerra não acabou. Tudo bem, em 45 a guerra acabou, mas vai começar outra e outra e outra, a Guerra Fria, Coreia, Vietnã, Laos, teve. A Segunda Guerra, de certo modo, deu origem a dezenas. E o Razin era portador de um desses planos desenvolvidos na espiritualidade superior, de que a gente pudesse aprender Evangelho na prática. Ou seja, não era falar de Evangelho, não era fazer palestra de Evangelho, não era fazer preleção de Evangelho, era a gente tentar ver como é que isso encaixa nas coisas que eu faço na minha vida. Isso se chama iniciação. Só que as pessoas tinham perdido esse conceito de iniciação lá na época dos gregos, que no Ocidente pelo menos, no Oriente ainda tem. Você tem um processo de vida um pouco diferenciado, onde você faz algumas experiências que permitem observar o efeito de uma atenção para o lado invisível e material na sua vida, e vice-versa, de como você reage a isso e contribui com o todo no processo de desenvolvimento espiritual. Só que esse conceito assim, é muito presente nas escolas hindus, nas escolas budistas, nas escolas tibetanas, porém, nas escolas gregas, dos filósofos gregos, e isso foi morrendo, porque o Ocidente foi demonstrando uma cultura muito mais prática, utilitária, que acabou descambando para um materialismo muito predominante.